tarde, Silvia. Obrigado aí. Boa tarde, Silvia. Muito obrigado. Podem falar bem pertinho do microfone, viu? Vamos falar então sobre essa peça que vai acontecer no próximo sábado, agora já, né? Exatamente. Agora no dia 15 de novembro, né, no Centro de Cultura, às 7h30. Entrada gratuita. Importante também ressaltar. Falar um pouquinho dessa peça aqui. Vamos falar dela. É um tribunal performaticamente armado, a constituição irônica e sensível de fatos ocorridos que coloca em xeque aí o arsenal sistêmico de provas, litígios e seletividade penal. Me conta um pouquinho sobre essa peça, Éder. Ok. Bom, primeiro convidar, né, todo mundo para vir assistir esse espetáculo. Ele é bastante especial nesse Novembro Negro, porque é um espetáculo que fala... É verdade, estamos aí no Novembro Negro, né? Vamos falar disso. E é um espetáculo que fala sobre a violência sofrida pela população negra, né? É um espetáculo poeticamente, esteticamente, a gente arma um tribunal e a gente faz a reconstituição de alguns fatos e alguns crimes que ocorreram numa linha que vai do Rio de Janeiro até Caraíva. Então é um espetáculo que fala muito aqui da nossa terra, do nosso local, da nossa cidade, trazendo, na verdade, para esse jogo teatral exatamente as provas que geralmente não constam nos autos oficiais. Então, teatralmente, a gente vê... Podemos dizer que se trata aí de uma história real, né? Isso, é uma mistura, né? Uma edição de história real com também alguns testemunhos e as vivências do próprio ator. Esse roteiro é de quem? Então, é uma dramaturgia... Foi minha primeira dramaturgia, inclusive, em conjunto com o Éder. E é muito interessante trabalhar isso, porque a gente começa com... Trazer isso para a pauta, né? Para discutir. É muito importante. Exatamente, sim. trazer. E aí, quando a gente começa na escrita, essa dramaturgia, falando de um caso que ocorreu no Rio de Janeiro, e aí a gente para no meio do processo e vê que as coisas estão aqui do lado. Então a gente não precisa ir em outro estado para vivenciar isso. E aí, quando a gente traz esses casos e esses ocorridos para aqui dentro, as pessoas que é da própria comunidade se identificam, entendem e sabem do que está sendo tratado. Então é muito interessante. Bom, essa peça tem quantos atores? Tem você, né? Então é um espetáculo solo. Ah, verdade, gente, como que deve ser fazer um espetáculo solo? Vou te contar que o desafio é ainda maior, né? Sim, foi muito desafiador esse processo de trabalhar a escrita, de atuar e preencher as lacunas, né? Sim. Eu somente em cena. Então a gente aborda no máximo uns 45 minutos e aí a gente traz, né, vivências minhas da infância, histórias pessoais, casos aqui do Complexo Baianão. Sim. E a gente transita pelo Brasil, do Rio a Caraíva. Do Rio a Caraíva, então. Bom, apresentação sola, né? Você é o diretor da peça, né, Anderson? Isso. Me fala aí como é dirigir o Anderson. O trabalho com o Anderson foi muito diferenciado nesse espetáculo, né? Porque Sim. Ao mesclar alguns fatos reais com as vivências do próprio ator, o nosso desafio sempre foi aproximar o mais próximo possível do discurso dessa peça. Por isso também o Novembro Negro, ela tem um peso muito simbólico diante do extermínio dos corpos negros que a gente tem aqui na nossa região, principalmente na Bahia, né? As estatísticas têm dados muito alarmantes. Há pouco tempo a gente viveu isso, né? Um caso que teve uma repercussão nacional aqui em Caraíva, né? E é exatamente nesse caso que a peça termina. Sim. São vidas que a gente não pode deixar cair na banalização de uma simples estatística. O espetáculo, ele fala exatamente sobre esse último caso aqui em Caraíva, e trazendo, na verdade, uma pergunta que para a gente na construção foi muito importante, né? Que é quando é que de fato a gente vai ver os culpados no banco dos réus? Porque segundo a nossa leitura, parece que ele tem uma cor e um alvo, né? Então o espetáculo, ele trabalha exatamente com essas interrogações, com essas inquietações. É um espetáculo também muito dinâmico, né? Ele é um espetáculo muito irônico. A gente trabalha com algumas ironias, com as fachadas sociais, com os silêncios coniventes, que às vezes nos impedem de estar discutindo exatamente esses fatos que são de extrema relevância, né? Com certeza. E você me perguntou sobre o trabalho com o Anderson, né? Foi um trabalho assim, muito importante e interessante. O Anderson é o primeiro ator aqui nativo de Porto Seguro.
e morador aqui do Baianão a se formar pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós demos essa notícia aqui no nosso programa, demos sim, acompanhei também nos sites aqui da nossa região e fiquei muito feliz, viu? Parabéns. Muito obrigado, Silvinha. Eu não esperava a repercussão que se teve e é incrível porque, assim, ser o primeiro ator porto-segurense nativo criado num complexo baianão e a gente ouvir sempre na infância que a arte não te leva a lugar nenhum e chegar onde cheguei e trazer vivências e colocar isso para rodar na região tá sendo incrível. E aí... Se emociona falando disso, né? Tô vendo os olhos dele aqui vermelhos. Me emociono e eu acho que também é um jeito de trazer que os jovens pensem que a vivência deles, a cultura, a criação, ela ecoa e ela pode ser transformada e ser levada a qualquer lugar, né? Basta correr atrás e é isso, que os jovens ocupem esses lugares e estejam presentes nesses ambientes culturais, porque é muito importante. E a gente fica muito feliz de ter você representando aqui a cultura, né? Formado, ator, vindo ali do bairro tido como periférico, né? Do bairro Baianão. A gente que mora aqui, que mora no Baianão, conhece várias histórias de várias famílias em relação a essa pauta que vocês estão trazendo, né? Sobre a pessoa, pela cor da pele dela, já paga um preço muito alto. Eu tenho certeza que a maioria das mães negras, elas têm muito mais preocupação de quando os filhos dela vão para a rua do que as mães dos filhos brancos. A gente sabe disso, né? Porque as pessoas de pele negra até hoje pagam aí um preço muito alto. E é uma pena que até hoje, né, a gente viva isso, né, Éder? Sim, o espetáculo fala muito sobre todas essas questões, porque como os extratos vivenciados pelo próprio Anderson Ferreira também são inseridos na dramaturgia. Sim. Então, todas essas falas, essas coisas que fazem parte do comum e do cotidiano, né? Quando o filho negro está saindo, o pai e a mãe, né, perguntar, mas você está levando o RG? Isso, é verdade. É uma frase, inclusive, da peça, sim, né, o Anderson, que... As mães têm preocupação com o corte de cabelo, né, dos filhos de pele negra, tem muito mais preocupação com tatuagens, com brinco. Ela sabe que aquilo vai chamar mais atenção de forma negativa. As mães têm esse medo, as mães dos filhos negros principalmente, né? Exato. E o espetáculo tenta reverter esse racismo estrutural, social, né, que nós ainda, infelizmente, vivenciamos no Brasil, né? Ao momento em que o Anderson, né, um ator negro, periférico, transforma esse espetáculo, ele passa a advogar, né, performaticamente, por esses corpos e essas vidas que, infelizmente, né, estão sendo exterminadas, né, aqui no Brasil. Então, ao ocupar esse espaço, ele também procura lançar frestas para que a gente possa enfrentar isso de uma forma não mais conivente, como se não estivesse acontecendo nada, né? Mas de uma forma racional, enquanto movimento, né, Anderson? Exatamente. É incrível como a Silvia cita alguns pontos aqui que dialogam totalmente com a dramaturgia da gente. A gente começa abrindo com um prólogo que é totalmente irônico. Então, a ironia é um dos pontos chaves nesse espetáculo. A gente dá o tapete pro público e a gente puxa, né? Sim. E eu acho que uma das intenções maiores, né, quanto à expectativa do público ao ir, é causar um incômodo. Mas não é um incômodo passageiro, é um incômodo contínuo. É um incômodo que ele vai sair dali pensando quais corpos negros eu já ignorei na minha vida. E também é um ponto, assim, para que os jovens também que assistam e se identifiquem com aquilo que está sendo passado ali em cima. Porque é uma história, ainda que mescle com minhas vivências pessoais e coletivas, mas que é no gerais, né, de inúmeras pessoas. A gente escuta muita gente falar, mas vem os negros falarem desse assunto de novo, só falam disso, eles mesmo têm preconceito com eles. A gente escuta muita gente falar, mas a gente que não vive o que as pessoas de pele negras vivem, né? Porque quem vive isso vai falar o quê? Vai falar disso, né? Eles sentem na pele tudo isso que acontece no nosso dia a dia, tudo isso que aquele jovem de Caraíva viveu e que muitos jovens estão vivendo nesse momento. Não falo só jovens também, donas de casa e todo tipo de gente, né, Éder? Sim, e inclusive é importante lembrar, né, o público, todo mundo, que esse discurso ele sempre vai voltar, porque enquanto a gente não enfrentar essa pauta, enquanto nós tivermos, né, pessoas, vidas, né, sendo retiradas
da forma violenta, né? Como foi o nosso caso de Caraíva, né? Que a gente aborda também na peça, né? Nós precisamos falar disso. Até porque uma frase de Wenderson no espetáculo, a comoção, somente ela, não adianta. Porque as vidas e as estatísticas de morte continuam crescendo, e na Bahia assustadoramente. Então, é um espetáculo que também, sobretudo, procura não deixar que essas vidas passem batido, caiam na banalidade estatística, né? Então, é um espetáculo que funciona também como um ultimato. Nós estamos aqui para lembrar dessas vidas, estamos aqui para que esses casos não sejam esquecidos. Com certeza, muitas mães com seus corações vazios, com sua casa, sua cama, sua mesa vazia, porque aquele filho não volta mais. Né? Isso é uma estatística muito séria, a gente tem que debater, tem que falar assim. Enquanto estiver acontecendo, tem que ter alguém e mostrar, dessa vez de forma muito bacana, com a cultura, né? Convidar toda a população de Porto Seguro a prestigiar, a ir lá também participar desse momento. A peça é gratuita, é isso mesmo? Isso, a entrada é gratuita. Pode estar retirando no próprio bilheteria, né, do Centro de Cultura, ou em contato com a gente, né, na produção, o wendersonferreira.art. É o Instagram, né? É o Instagram. O Wenderson, @... @wendersonferreira.art. @Wenderson Ferreira, o Wenderson com W, viu, gente? .art, viu? Ou, sim. E lembrar que é no dia 15, né? No nosso sábado, né? Vai ser feriado, mais uma... Sábado é feriado, gente? De quê? Proclamação da República. Verdade, dia 15. Isso. Muito às bem. 19h30, lá no Teatro do Centro de Cultura de Porto Seguro. Bacana demais. Todo mundo convidado para participar. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente agora, se não passou por uma situação dessa de violência com algum amigo, com algum familiar dele, você conhece alguma história, né? Todo mundo conhece alguma história assim. É triste a gente viver em pleno 2025 tendo que estar falando disso. É vergonhoso, né? A gente se sente envergonhado de ter que estar falando disso, né, Éder? Isso. E o espetáculo também, ele procura acionar um movimento, né? A gente tem um caso de Caraíva que aqui, infelizmente, né, ainda está arquivado, então é um espetáculo que ativa esse movimento, né? É um movimento que está sendo feito pela mãe, né? E que a gente procura ecoar. A gente não pode deixar ela sozinha, Não, solitária, né? Exatamente. Não pode ser somente mais um caso, não é somente mais uma vida ceifada, né? Isso. Então, esse tribunal, de certa forma, trabalha, né, de forma sensível, mostra pra gente que é uma vida, que é uma pessoa, e que esse tipo de conduta, esse tipo de truculência, ele não pode mais acontecer em pleno século XXI. O nome da peça, do espetáculo, se chama O Branco dos Réus. O banco é ali né? A gente quer dar ali isso, o Banco Branco dos Réus. Exatamente. Próximo sábado, às 19h30, no Centro de Cultura de Porto Seguro. Entrada totalmente gratuita. Se você não for, você vai perder. Vou fazer um esforço para ir, vou querer também assistir lá, estar junto com vocês. E claro, nos unirmos aí nesse Novembro Negro. E não só no novembro, o ano inteiro a gente tem que combater sim esse racismo, essa coisa que já devia ter acabado há muito tempo. E que pessoas como vocês dois vêm aí para contribuir grandemente com isso, de forma cultural, trazendo de maneira, né, mais, como que eu diria, mais leve esse caso. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Esperamos todo mundo lá no dia 15 para assistir o espetáculo O Branco dos Céus. Muitíssimo obrigado. E dia 15 temos um encontro marcado às 19h30 no Centro de Cultura. O Wenderson Ferreira, o Baianão, Porto Seguro fica muito feliz de ter o primeiro ator vindo lá do bairro Baianão, aquele bairro gigante que acolheu tanta gente e acolhe, mas que sofre muito também, muitos preconceitos. E que bom que você está aí para mostrar que a gente pode sim, né? Não é o lugar onde você vive vai dizer quem você é você, né? E ali dentro tem muito talento. Eu também moro ali há uns 30 anos e tenho muito orgulho. Parabéns para vocês dois aí. Tenho certeza que esse espetáculo será um grande sucesso. Muitíssimo obrigado. E eu agradeço também, né, a Porto Brasil por estar dando essa oportunidade, né, porque a gente sabe que quando o artista inicia, a gente tem pouca visibilidade. Sim. E aí agradecer mais uma vez por esse convite, por essa oportunidade. Tá bom? O serviço da rádio é servir a comunidade, né? É para isso que estamos aqui. E parabéns para você também, o nosso diretor,
Éder, que está aqui com a gente. Obrigado, Silvia. Obrigado também à rádio pela oportunidade de a gente estar divulgando esse evento cultural, né? A gente sabe da importância e o impacto que a cultura tem na vida das pessoas, né? Isso mesmo. A gente fica muito feliz e muito grato. Lembrando que o nosso Centro de Cultura passou por uma reforma belíssima, tá aconchegante, confortável, tá muito bacana o Centro de Cultura. Então leva a família toda para assistir o espetáculo, tá bom? O Branco dos Réus, próximo sábado às 19h30. Obrigada! Eu vou de comercial, mas eu não demoro, eu volto rapidinho, não sai daí não, viu? 100,9, a frequência mais gostosa.